Meu nome é Aurélio Mendes, tenho 71 anos, e minha única filha me olhou nos olhos e me disse que eu lhe causava nojo, que minha presença a repugnava, que ela não suportava nem me ver. Essas foram suas palavras exatas, mas o que ela não sabia é que enquanto me dizia essas coisas horríveis, eu já havia tomado a decisão mais radical da minha vida. Vender absolutamente tudo o que tinha, desaparecer sem deixar rastro e deixá-la se perguntando para sempre o que foi que ela realmente perdeu naquele dia. Esta é uma história que vai mudar sua forma de falar com as pessoas que ama, porque as palavras, uma vez ditas, não podem ser apagadas jamais. Fique até o final, porque o que você vai ouvir vai te ensinar que há coisas que se podem perdoar e há coisas que destroem para sempre. E me conte de que país você está me escutando, porque quero saber se em todo o mundo há filhas capazes de dizer ao pai que lhes causam nojo. Tudo começou há 6 meses, quando minha filha Esperança, de 35 anos, se mudou para minha casa com seus 2 filhos depois de se separar do marido. Eu vivia sozinho desde que minha esposa Rosa morreu há 4 anos, em uma casa grande de 5 quartos que havíamos comprado juntos em 1980, quando Esperança me pediu ajuda. Eu não hesitei nem um segundo. Papai, Roberto me deixou por outra mulher mais jovem. Fiquei sem casa, sem dinheiro, sem nada. Posso vir morar com você até me organizar? Claro que podia vir. Era minha filha, a mãe dos meus netos de 8 e 12 anos. Minha casa sempre seria a casa dela. Os primeiros dias foram maravilhosos. Depois de 4 anos de solidão, voltar a ouvir risadas de crianças, vozes na cozinha, televisão na sala, me devolveu a vida. Matias e Sofia, meus netos, corriam por toda a casa. Me pediam para contar histórias. Me ajudavam a regar as plantas do jardim. Eu me sentia útil outra vez. Importante, necessário. Esperança parecia grata. Papai, não sei o que teria feito sem você. Você é um salvador. Ela cozinhava para mim, lavava minha roupa, arrumava a casa. Era como voltar a ter uma família completa depois de anos vivendo como um fantasma na minha própria casa. Mas depois de 2 semanas, começaram os comentários. Papai, por que você não corta as unhas mais seguido? Elas parecem feias. Papai, poderia se banhar mais frequentemente? Às vezes você tem um cheiro estranho. Papai, essa camisa está muito velha. Te faz parecer descuidado. No início, pensei que ela tinha razão. Talvez depois de 4 anos vivendo sozinho, eu tivesse me descuidado um pouco. Comecei a prestar mais atenção na minha aparência pessoal. Cortava as unhas 2 vezes por semana. Me banhava todos os dias. Comprei roupas novas. Mas os comentários não pararam. Pioraram. Papai, quando mastiga faz muito barulho. É desagradável comer com você. Papai, quando anda pela casa à noite acorda as crianças. Poderia se mover mais silenciosamente? Papai, essa tosse sua é muito irritante. Não poderia tossir em outro quarto? Cada palavra era como uma facada. Eu havia começado a andar na ponta dos pés na minha própria casa, a comer em silêncio absoluto, a segurar a tosse para não incomodar. Estava me tornando um fantasma pela 2ª vez. Mas agora, por culpa da minha própria filha. Um dia, enquanto eu estava no jardim podando as rosas que Rosa havia plantado anos atrás, ouvi Esperança falando ao telefone com sua irmã, minha outra filha que vive em Portugal. Sim, Paula, estou morando com o papai, mas é horrível. Você não imagina o que é conviver com um velho. Tudo nele me incomoda. Não percebia quando era criança, mas agora que estou aqui todos os dias, me dou conta de que o papai se tornou repugnante. Cheira estranho, faz ruídos nojentos, tem hábitos de velho que me dão náuseas. Repugnante, nojento, náuseas. Minha própria filha falava de mim como se eu fosse um animal doente. Não sei quanto tempo mais vou aguentar morar aqui, mas não tenho outra opção, pelo menos até conseguir um emprego e alugar algo. Ela estava me usando, estava me suportando porque não tinha alternativa, não porque me amasse ou me respeitasse. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado pensando nas palavras de Esperança. Realmente eu me tornara repugnante? Era tão desagradável conviver comigo? Levantei-me e me olhei no espelho do banheiro. Vi um homem de 71 anos, magro, com rugas, com manchas de idade nas mãos, com o cabelo branco e ralo. Um velho. Isso era o que minha filha via quando me olhava. Velho, desagradável. Na manhã seguinte, tentei falar com Esperança.
Filha, ontem ouvi você falando ao telefone. Se minha presença te incomoda tanto, talvez seja melhor que procure outra solução. Ela me olhou com cara de surpresa, como se não pudesse acreditar que eu tivesse ouvido sua conversa particular. Papai, não era minha intenção que você ouvisse isso. Estava só desabafando com Paula. Mas é o que você realmente sente, não é? Papai, você sabe que te amo muito. É só que, bem, conviver é difícil para todos. Estamos passando por um período de adaptação. Como se o problema fosse a adaptação, não o fato de que minha presença lhe dava náuseas. Esperança, se você quiser, posso procurar outro lugar para morar. Não quero ser um incômodo para você e as crianças. Não, papai, não diga essas coisas. Esta é a sua casa. Nós somos os que estamos morando aqui de favor. De favor. Exatamente assim eu me sentia. Como alguém que vivia de favor na sua própria casa. Os dias seguintes foram insuportáveis. Cada gesto meu, cada movimento, cada som que eu fazia parecia incomodar a Esperança. Ela me servia comida em um prato separado porque as crianças se impressionam quando veem o papai comer. Me pedia para não me sentar no sofá da sala porque depois fica com cheiro de velho. Quando meus netos queriam passar tempo comigo, Esperança sempre encontrava uma desculpa para separá-los. Matias, não incomode o avô, ele está cansado. Sofia, venha aqui, o avô precisa descansar. Como se eu fosse um doente terminal que não pudesse interagir com seus próprios netos. Há um mês, as coisas chegaram ao limite. Eu estava na cozinha preparando um chá quando Esperança chegou do supermercado. Vinha com cara de mau humor, carregada de sacolas pesadas. Papai, poderia se afastar, preciso usar a cozinha. Claro, filha, só estou fazendo um chá. Ah, papai, por favor, você já fez chá às 3. Realmente precisa de outro? Bem, se te incomoda, não faço. Não é que me incomode, é que... Ah, papai, não sei como te dizer isso sem te magoar. Diga o que está acontecendo, Esperança. Ela ficou calada por um bom tempo, guardando as compras na geladeira. Finalmente se virou e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Uma mistura de irritação, cansaço e algo pior, repugnância genuína. Papai, a verdade é que me custa muito conviver com você. Tudo o que você faz me incomoda. A forma como come, como respira, como se move pela casa. É como se sua mera presença me causasse nojo. Nojo. Minha filha acabara de me dizer que eu lhe causava nojo. Não é culpa sua, papai. É que você é velho. E os velhos, bem, os velhos são nojentos por natureza. Cheiram estranho, fazem ruídos estranhos, têm hábitos nojentos. E eu sei que é horrível o que estou te dizendo, mas não posso evitar sentir isso. Velho nojento. Essas foram as palavras que minha filha usou para me descrever. Esperança. Eu disse com uma calma que não sentia. Realmente você acha que sou nojento? Papai, por favor, não me faça me sentir pior do que já me sinto. Eu sei que está errado o que estou dizendo. Sei que você é meu pai e que te devo respeito, mas não posso mudar o que sinto. Não posso mudar o fato de que quando te vejo comer, me dá vontade de vomitar. Não posso mudar o fato de que quando você está no mesmo quarto que eu me sinto desconfortável. Não posso mudar o fato de que às vezes quando me abraça tenho que aguentar as náuseas. Náuseas. Meu próprio abraço dava náuseas à minha filha. Fiquei parado naquela cozinha segurando minha xícara de chá, olhando para a mulher que havia saído do meu corpo, que eu havia criado com amor durante 35 anos, que havia protegido, educado, cuidado, e ela me estava dizendo que minha existência a repugnava. Entendo, eu disse. Não se preocupe, Esperança. Não é culpa sua sentir o que sente. Você não está bravo comigo, papai. Não, filha, não estou bravo, só estou triste. Papai, talvez com o tempo as coisas melhorem. Talvez eu me acostume. Talvez ela se acostumasse a suportar minha presença repugnante. Que perspectiva tão animadora para meus últimos anos de vida. Naquela noite, sentado na minha escrivaninha, tomei a decisão mais importante da minha vida. Se minha presença era tão repugnante para minha filha, se minha existência lhe causava tanto nojo, então eu ia desaparecer para sempre. Mas não ia me ir como um velho derrotado e humilhado. Ia me ir como um homem que ainda tinha dignidade. O que Esperança não sabia é que seu pai, nojento, havia sido muito inteligente com o dinheiro durante toda a vida. A casa onde morávamos valia $300 mil.
Eu tinha outros 2 apartamentos que alugava que valiam $150 mil cada um. Tinha economias no banco de $200 mil a mais. No total, tinha um patrimônio de $800 mil que minha filha acreditava que um dia ia herdar. Mas depois de ouvir que eu lhe causava nojo, que minha presença a repugnava, que meu abraço lhe dava náuseas, decidi que Esperança não ia ver nem um centavo desse dinheiro. Se eu era tão nojento, então meu dinheiro também devia ser. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, o Dr. Oliveira, que me conhecia há 30 anos. Doutor, preciso vê-lo. Urgentemente. É sobre meu testamento e algumas propriedades. No seu escritório, expliquei toda a situação. Como minha filha me havia dito que eu lhe causava nojo, como havia decidido desaparecer para sempre. Senhor Aurélio, você tem certeza do que quer fazer? É uma decisão muito drástica. Doutor, minha filha me disse que sou nojento, que minha presença lhe dá náuseas. O que o senhor faria no meu lugar? Entendo sua dor, senhor Aurélio, mas talvez sua filha só estivesse passando por um momento difícil. A separação, as crianças, a pressão econômica. Doutor, uma pessoa pode dizer muitas coisas quando está pressionada, mas quando alguém te olha nos olhos e te diz que você causa nojo, isso sai da alma. Isso não se pode fingir. E o que quer fazer exatamente? Quero vender tudo, a casa, os apartamentos, sacar todo o dinheiro do banco. E depois quero desaparecer sem deixar rastro. O Dr. Oliveira ficou calado por um bom tempo. E para onde pensa ir? Para qualquer lugar onde um velho nojento possa viver em paz, doutor. Longe de filhas que o veem como uma repugnância. E o dinheiro das vendas? Esse dinheiro vai comigo, doutor, para minha nova vida. Durante as 2 semanas seguintes, pus em marcha o plano mais elaborado da minha vida. Contratei uma imobiliária discreta para vender as propriedades. Disse a eles que era uma venda urgente, que aceitaria ofertas abaixo do preço de mercado contanto que fechasse rápido. Em 10 dias havia vendido tudo. A casa onde morávamos vendi por $250 mil. Os 2 apartamentos vendi por $120 mil cada um. Saquei todas minhas economias do banco. No total, tinha $710 mil em dinheiro, uma fortuna que me permitiria viver confortavelmente o resto da minha vida em qualquer lugar do mundo. Enquanto isso, Esperança não notava nada estranho. Eu continuava me comportando como o velho nojento de sempre, tentando não incomodá-la com minha presença repugnante. Ela continuava me evitando, falando o mínimo indispensável, afastando as crianças de mim. Uma tarde, enquanto ela estava em uma entrevista de emprego, aproveitei para falar com meus netos. Matias, Sofia, o avô ama muito vocês. Quero que se lembrem sempre disso. Por que nos diz isso, avô? Me perguntou Sofia com seus 12 anos. Você vai morrer? Não, meu amor, não vou morrer, mas o avô talvez tenha que ir de viagem por muito tempo. Para onde você vai, avô? Me perguntou Matias. Ainda não sei, Matias, mas quero que saibam que vocês são o melhor que me aconteceu na vida. Dei a cada um envelope com $1.000 em dinheiro. Isso é para quando forem grandes. É um presente do avô nojento. Avô, por que se chama de nojento? Nós não achamos que você é nojento. Eu sei, meus amores. Vocês me veem com olhos de amor, mas há gente que me vê com outros olhos. Na quarta-feira passada era o dia escolhido para minha desaparição. Esperança havia conseguido emprego em um escritório de contabilidade e começava naquela mesma manhã. As crianças tinham aulas até às 5 da tarde. Tinha o dia inteiro para executar meu plano sem interferências. Às 8 da manhã, depois que todos saíram, liguei para uma empresa de mudanças. Preciso que venham hoje mesmo retirar alguns móveis. Disse a eles que levassem só as coisas de valor. A televisão grande, o equipamento de som, o computador, alguns eletrodomésticos caros. O resto deixei para que Esperança entendesse a mensagem. Às 10 da manhã, os da mudança haviam levado tudo o que eu queria. Às 11, chegou um táxi que me esperava para me levar ao aeroporto. Tinha uma mala com roupa para uma semana e uma bolsa com $710 mil distribuídos em notas de diferentes valores. Antes de ir, deixei uma carta sobre a mesa da cozinha, uma carta que havia escrito e reescrito 10 vezes até ficar perfeita. A carta dizia: Esperança, como você disse que minha presença te causava nojo, decidi te dar o que tanto desejava, minha ausência permanente. Vendi tudo o que tinha,
e fui embora para sempre. Agora você não vai mais ter que suportar esse velho nojento nunca mais. Seja feliz, seu pai repugnante. Ao meio-dia, já estava no aeroporto esperando meu voo para Miami. Havia escolhido os Estados Unidos porque era o lugar mais fácil para desaparecer. Com meu dinheiro, podia comprar uma nova identidade, alugar um apartamento, viver confortavelmente sem que ninguém me encontrasse jamais. Durante o voo, me senti livre pela primeira vez em meses. Já não era o velho nojento que tinha que andar na ponta dos pés na sua própria casa. Já não era o avô que afastavam dos netos. Era Aurélio Mendes, um homem de 71 anos com $710 mil e o resto da vida pela frente. Cheguei a Miami às 8 da noite. No aeroporto me esperava um contato que o doutor Oliveira me havia arranjado, um homem que se dedicava a ajudar gente que queria começar uma nova vida. Senhor Mendes, bem-vindo à sua nova vida. Está pronto para desaparecer? Em uma semana, tinha documentos novos, uma conta bancária nova, um apartamento alugado em um bairro tranquilo de Miami e um telefone novo. Oficialmente, Aurélio Mendes havia desaparecido da face da terra. Em seu lugar, havia nascido Aurélio Mendes, aposentado brasileiro que vivia confortavelmente de suas economias. Enquanto isso, no Brasil, Esperança havia chegado em casa depois do seu primeiro dia de trabalho e encontrou minha carta. Minha irmã Helena me contou depois que Esperança havia ligado gritando histericamente. Tia Helena, o papai desapareceu, levou coisas da casa e deixou uma carta dizendo que foi embora para sempre. E o que dizia a carta exatamente? Perguntou Helena. Esperança leu minha carta completa. Helena ficou calada por um bom tempo. Esperança, você realmente disse ao seu pai que ele te causava nojo? Sim, mas foi em um momento de raiva. Não dizia a sério. Esperança, seu pai é um homem orgulhoso. Se ele foi embora, é porque está muito magoado. Tia, me ajude a encontrá-lo. Ele não pode ter ido muito longe. Não tem muito dinheiro. Você sabe quanto dinheiro seu pai tinha? Não muito, tia. Uma aposentadoria, algumas economias. Helena riu amargamente. Esperança, seu pai tinha esta casa que vale uma fortuna, 2 apartamentos que alugava e economias que você nem imagina. Se ele foi embora, foi com tudo, e se vendeu as propriedades, deve ter perto de $1 milhão. Esperança desmaiou, literalmente desmaiou quando Helena lhe disse quanto dinheiro havia perdido por me chamar de nojento. Quando acordou, começou a chorar como uma louca. Tia, eu não sabia que o papai tinha tanto dinheiro. Se soubesse, nunca teria dito essas coisas horríveis. Esperança, o problema não é que você não sabia que ele tinha dinheiro. O problema é que disse ao seu próprio pai que ele te causava nojo. Isso não se faz nem se for pobre. Mas tia, eu estava estressada, com raiva, frustrada. Não era minha intenção magoá-lo tanto. A intenção não importa, Esperança. As palavras, uma vez ditas, não se podem apagar. E seu pai é um homem que não perdoa humilhações. Helena tinha razão. Eu era um homem que não perdoava humilhações. E a humilhação maior da minha vida havia sido ouvir minha própria filha dizer que eu lhe causava nojo. Durante meus primeiros meses em Miami, Esperança moveu céu e terra para me encontrar. Contratou detetives particulares, colocou anúncios em jornais, contatou a polícia de vários países. Mas Aurélio Mendes havia desaparecido completamente, e Aurélio Mendes era invisível. Helena me contava por telefone tudo o que estava acontecendo. Aurélio, sua filha, está desesperada. Perdeu 15 quilos, não come, não dorme. As crianças perguntam todos os dias quando o avô vai voltar. E o que ela diz? Diz que o avô foi de viagem, mas que vai voltar em breve. Helena, eu não vou voltar, não agora, não nunca. Irmão, talvez sua filha tenha aprendido a lição, talvez agora valorize o que perdeu. Helena, se Esperança me valorizasse, não teria dito que eu lhe causava nojo. O que ela valoriza agora é o dinheiro que perdeu, não o pai que humilhou. E os netos? Não se importa com os netos? Essa pergunta me doeu mais do que Helena podia imaginar. Claro que me importavam meus netos. Sentia falta deles todos os dias, mas havia tomado uma decisão e ia sustentá-la. Helena, meus netos vão crescer com a mãe que escolheram ter. Uma mãe que lhes vai ensinar que os velhos são nojentos, que a família pode ser humilhada quando incomoda. Talvez seja melhor que não tenham a influência de um avô que pensa diferente. Há 3 meses, Helena me contou que Esperança havia tido que deixar a casa porque não podia pagar o aluguel. Mudou-se para um apartamento pequeno com as crianças.
Está trabalhando em 2 empregos para conseguir chegar ao fim do mês. E como estão as crianças? Tristes, Aurélio, muito tristes. Perguntam por você todos os dias. Matias me disse algo que me partiu o coração. Continuou contando Helena. Me disse tia Helena, será verdade que o avô foi embora porque somos netos ruins? A pobre criança acha que você foi embora por culpa deles. Naquela noite chorei pela primeira vez desde que cheguei a Miami. Chorei porque meus netos achavam que eu havia ido embora por culpa deles. Chorei porque uma decisão que havia tomado para punir minha filha também estava magoando 2 inocentes. Mas não mudei de opinião. Se meus netos estavam sofrendo, era porque sua mãe havia escolhido me humilhar em vez de me respeitar. As consequências de suas palavras não as ia sofrer só eu. No mês passado, Helena me contou que Esperança havia começado terapia psicológica. Diagnosticaram-lhe depressão severa. O psicólogo disse que ela tem que processar a culpa de ter perdido o pai por suas próprias palavras. E o quê? Ela diz na terapia, diz que se arrepende, que daria qualquer coisa para te pedir perdão. Helena, se Esperança se arrepende, não é pelas palavras que me disse, se arrepende pelas consequências econômicas dessas palavras. Você realmente acredita nisso, Aurélio? Helena, se eu tivesse sido um velho pobre, se não tivesse propriedades nem economias, você acha que Esperança estaria tão desesperada para me encontrar? Helena ficou calada. Sabia que eu tinha razão. Se eu tivesse sido um velho sem dinheiro, Esperança teria sido feliz que eu fosse embora. O problema não era minha ausência, era a herança perdida. Aqui em Miami construí uma nova vida. Vivo em um apartamento confortável perto da praia. Tenho vizinhos agradáveis que não sabem nada do meu passado. Aprendi inglês básico para me comunicar melhor. Pela primeira vez em anos, ninguém me olha como se eu fosse nojento. Conheci outros aposentados brasileiros que vivem aqui. Jogamos cartas às quintas-feiras. Vamos almoçar aos domingos. Organizamos excursões nos fins de semana. Tenho uma vida social ativa com gente que me respeita, que valoriza minha companhia, que não encontra repugnante minha presença. Conheci Maria Helena, uma viúva colombiana de 68 anos que perdeu o marido há 2 anos. É uma mulher inteligente, elegante, que cozinha delicioso e que me trata com carinho genuíno. Não falamos de casamento, mas desfrutamos muito da companhia um do outro. Aurélio, me disse Maria Helena na semana passada, você tem uma tristeza nos olhos que nunca vai embora. O que te aconteceu no Brasil que te doeu tanto? Contei-lhe parte da minha história, sem entrar em detalhes sobre o dinheiro. Disse que minha filha me havia dito coisas ofensivas e que por isso havia deixado o país. E não sente falta da sua família? Sinto falta dos netos, Maria Helena, mas não sinto falta da humilhação. E se sua filha te pedisse perdão sinceramente? Se realmente tivesse mudado, Maria Helena, há coisas que se podem perdoar e há coisas que não. Quando sua própria filha te diz que você lhe causa nojo, isso marca a alma para sempre. Na semana passada, recebi uma ligação que não esperava. Era o doutor Oliveira, meu advogado do Brasil. Senhor Aurélio, preciso falar com o senhor sobre um assunto legal. O que acontece, doutor? Sua filha contratou advogados para tentar impugnar as vendas das suas propriedades. Alegam que o senhor as vendeu sob coação emocional. Isso é possível, doutor? Senhor Aurélio, o senhor vendeu suas propriedades em pleno uso das suas faculdades mentais. Tenho todos os papéis assinados, todas as avaliações psicológicas que pedi que se fizesse. Ninguém pode impugnar essas vendas. E o que mais quer fazer minha filha? Quer que a justiça a declare sua tutora legal, alegando que o senhor está mentalmente incapacitado para gerir dinheiro. Em base a quê? Em base a que um pai são nunca abandonaria sua filha e seus netos. Doutor, um pai são suportaria que sua filha lhe dissesse que lhe causa nojo? Claro que não, senhor Aurélio, mas sua filha está desesperada. Perdeu a casa, está trabalhando em 2 empregos, as crianças estão em terapia psicológica, está fazendo qualquer coisa para recuperar o dinheiro. Que faça o que quiser, doutor, mas não vai conseguir nada. Ontem, Helena me ligou com uma notícia que me surpreendeu. Aurélio, Esperança se mudou outra vez. Agora vive em uma pensão com as crianças. Uma pensão? Sim, irmão. Não pode pagar o aluguel do apartamento. As crianças estão faltando à escola particular porque não pode pagar as mensalidades. E como estão eles? Mal, Aurélio, muito mal.
Matias me perguntou se você morreu e por isso não volta. Sofia quase não fala desde que se mudaram para a pensão. Helena, eu não escolhi que meus netos sofressem. Esperança escolheu me humilhar, sabendo que tinha filhos que dependiam de mim. E não há nada que Esperança possa fazer para que você a perdoe? Helena, você perdoaria alguém que te dissesse que lhe causa nojo? Sua própria filha? Não sei, irmão. É muito doloroso o que ela te fez. Então, entende por que não posso perdoá-la? Esta manhã, enquanto tomava café na varanda do meu apartamento olhando o mar, pensei em tudo o que havia acontecido nesses 8 meses. Minha filha havia perdido sua casa, sua estabilidade econômica, sua tranquilidade. Meus netos haviam perdido sua escola, seu lar, seu avô. Eu havia perdido minha família, mas havia ganhado minha dignidade. Valia a pena? Valia a pena que 2 crianças inocentes sofressem pelas palavras cruéis de sua mãe? Não sei. O que sei é que não podia continuar vivendo com alguém que me via como algo repugnante. Maria Helena me perguntou ontem se não me arrependia de nada. Aurélio, não se arrepende de ter ido tão longe? Não se arrepende de ter cortado todo o contato com sua família? Me arrependo de muitas coisas, Maria Helena. Me arrependo de ter criado uma filha capaz de dizer ao pai que lhe causa nojo. Me arrependo de não ter posto limites antes. Me arrependo de ter tolerado humilhações. Mas não se arrepende de ter ido embora? Não, Maria Helena, não me arrependo de ter ido embora. Me arrependo de não ter ido antes. E se sua filha viesse aqui a Miami te pedir perdão? Maria Helena, minha filha não sabe onde estou. E mesmo se soubesse, já é tarde demais. Há palavras que matam o amor para sempre. E as palavras que ela me disse foram dessas. Há 2 semanas recebi uma ligação que mudou tudo. Era a Helena, mas desta vez chorando. Aurélio, tenho notícias terríveis. Matias está no hospital. O que aconteceu com meu neto? Tentou se suicidar, irmão. Cortou os pulsos com uma lâmina. O telefone caiu das minhas mãos. Meu neto de 12 anos havia tentado tirar a própria vida. Helena, como ele está agora? Está vivo, Aurélio, mas muito mal psicologicamente. Quando o encontraram, tinha uma carta na mão dirigida a você. O que dizia a carta? Dizia: avô, vou para onde você está, porque aqui sem você não posso viver. Me perdoe por ter sido um neto ruim. Te amo. Aurélio, esse menino acha que você foi embora por culpa dele. Comecei a chorar como uma criança. Meu neto havia tentado se matar porque acreditava que eu o havia abandonado. Helena, quero falar com ele. Aurélio, Matias está em terapia intensiva. Não pode falar ao telefone, mas os médicos dizem que o único que repete é seu nome. Quero o avô. Quero o avô. E Esperança. Esperança está destruída, irmão. Se culpa por tudo o que aconteceu. Naquela noite, não dormi. Caminhei pela praia durante horas, pensando no meu neto internado em um hospital psiquiátrico, pensando nas consequências da minha decisão. Havia querido punir minha filha, mas havia terminado punindo uma criança inocente. Na manhã seguinte, liguei para o doutor Oliveira. Doutor, preciso voltar ao Brasil urgentemente. Meu neto está internado. Senhor Aurélio, tem certeza? Se voltar, sua filha vai saber onde encontrá-lo. Doutor, meu neto tentou se suicidar porque acha que o abandonei. Já não me importa o que aconteça com minha filha. Quer que eu consiga um voo? Sim, doutor. O primeiro voo disponível. Em 6 horas, estava em um avião de volta ao Rio de Janeiro depois de 8 meses de exílio. Levava comigo só uma mala pequena e $50 mil em dinheiro. O resto do dinheiro havia deixado em Miami, em uma conta que só Maria Helena conhecia. Cheguei ao Rio de Janeiro às 10 da manhã. Helena me esperava no aeroporto. Quando me viu, começou a chorar. Aurélio, obrigado por voltar. Matias está melhor desde ontem, quando dissemos que você vinha. Como está a Esperança? Muito mal, irmão. Perdeu 20 quilos. Está medicada com antidepressivos. Mal pode trabalhar. E Sofia? Sofia está melhor que Matias, mas também muito afetada. Lhe custa entender por que o avô foi embora sem se despedir. Durante a viagem ao hospital, Helena me pôs a par de tudo o que havia acontecido. Esperança havia tido que deixar de trabalhar por causa da depressão. As crianças estavam vivendo principalmente com Helena porque Esperança não podia cuidá-las. Aurélio, sua filha tocou o fundo do poço. Perdeu tudo: a casa, o emprego, a estabilidade,
a saúde mental e o pior de tudo, quase perdeu o filho. Helena, eu não queria que as coisas chegassem tão longe. Eu sei, irmão, mas as palavras têm consequências e Esperança está pagando todas as consequências juntas. Chegamos ao hospital ao meio-dia. Matias estava em um quarto no andar de psiquiatria infantil. Quando me viu entrar, começou a chorar e me abraçou como se eu fosse o único que o mantinha vivo. Avô, pensei que nunca mais te veria. Pensei que você havia ido embora porque não me queria. Matias, meu amor, o avô te ama mais que tudo no mundo. Não fui embora por você, minha vida. Fui embora porque tinha problemas com sua mãe. Mas já voltou para ficar. Olhei nos seus olhos, esses olhos inocentes que não entendiam nada do que havia acontecido entre sua mãe e eu, e não pude mentir. Matias, o avô voltou para te ver, para te abraçar, para te dizer quanto te ama, mas não sei se vou ficar para sempre. Por que, avô? O que a mãe fez de tão ruim que não pode perdoá-la? A mãe me disse coisas que me magoaram muito, meu amor. Coisas que um filho nunca deveria dizer ao pai. Mas não pode perdoá-la? A mãe chora todos os dias dizendo que foi ruim com você. Matias, há coisas que se podem perdoar e há coisas que não. Mas o importante é que você saiba que o avô te ama. Passe o que passar entre sua mãe e eu. Passei toda a tarde com Matias. Contei histórias, jogamos cartas. Ele me contou tudo o que havia acontecido durante esses 8 meses. Avô, a mãe disse que você era milionário e que por culpa dela perdemos todo o dinheiro. E o que você acha disso, Matias? Acho que não. Me importa se você era milionário ou pobre, avô. Eu sentia falta de você, não do seu dinheiro. E a mãe? A mãe acho que sim sentia falta do dinheiro, avô. Sempre falava da grana que tínhamos perdido. As crianças veem tudo, entendem tudo, embora não saibam expressá-lo. Às 6 da tarde, Esperança chegou ao hospital. Quando me viu, ficou parada no batente da porta sem se animar a entrar. Havia mudado completamente. Estava magra, pálida, com olheiras profundas, o cabelo descuidado, a roupa velha. Era o fantasma da minha filha. Papai, me disse com uma voz quebrada, obrigado por voltar. Vim por Matias, Esperança. Vim porque meu neto tentou se matar achando que o havia abandonado. Papai, eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas preciso falar com você. Fale. Não aqui, papai. Podemos ir a algum lugar privado. Deixamos Matias com Helena e fomos à cafeteria do hospital. Esperança sentou-se à minha frente e começou a chorar sem controle. Papai, sou a pior filha do mundo. Não tenho perdão pelo que te fiz. Esperança, você sabe exatamente o que me fez. Te disse que você me causava nojo, papai. Te disse que era nojento, que sua presença me repugnava. Foram as palavras mais cruéis que se podem dizer a um pai. E por que me disse essas coisas? Porque estava com raiva, frustrada, amargurada pela minha separação. Descarreguei toda a minha bronca em você, que era o mais fácil, porque sabia que você sempre me perdoaria. Você se dá conta do que acaba de dizer, Esperança? O que, papai? Que me maltratou porque sabia que eu sempre te perdoaria. Que abusou do meu amor. Ela ficou calada por um bom tempo. Você tem razão, papai. Abusei do seu amor. Abusei da sua paciência. Abusei da sua bondade. E quando você foi embora, me dei conta do que havia perdido. Te deu conta de que havia perdido seu pai ou te deu conta de que havia perdido uma fortuna? No início, papai, vou ser honesta. Me desesperei mais pela grana que por você. Pensei, perdi $1 milhão por minha boca grande, mas depois, quando passaram os meses, quando vi meus filhos perguntando por você todos os dias, me dei conta de que havia perdido algo muito mais valioso. O quê? Havia perdido o melhor pai do mundo, papai. Havia perdido o homem que me criou, que me protegeu, que sempre me ajudou. Havia perdido o meu herói. Esperança, se eu realmente era seu herói, como pôde me dizer que eu lhe causava nojo? Porque sou uma idiota, papai. Porque sou uma ingrata. Porque não soube valorizar o que tinha até perdê-lo. E agora o que quer? Quero que me perdoe, papai. Quero que volte para casa. Quero que sejamos uma família outra vez. Esperança, eu já não tenho casa. Vendi a casa onde morávamos. Já sei, papai. Mas podemos alugar algo juntos. Eu trabalho agora. Posso ajudar com as despesas. E como sei que não vai me tratar mal outra vez quando estivermos morando juntos,
Porque aprendi a lição mais dolorosa da minha vida, papai. Porque quase perdi meu filho por minha culpa. Porque me dei conta de que sem você não somos nada. Esperança, você disse que os velhos eram nojentos por natureza. Eu continuo velho. Já não te pareço nojento? Papai, por favor, não me faça repetir essas palavras horríveis. Me envergonho de tê-las dito. Você não é nojento, papai. Você é o mais bonito que tenho na vida. E se te voltar a incomodar com meus hábitos de velho? Papai, você pode fazer o que quiser, como quiser, quando quiser. É seu direito. Eu não tenho direito de criticá-lo, julgá-lo, maltratá-lo. Esperança, as palavras que me disse não se apagam com desculpas. Eu sei, papai, mas talvez se possam apagar com fatos. Deixe-me demonstrar que posso ser a filha que você merece. Naquela noite, fiquei em um hotel perto do hospital. Não conseguia dormir, pensando em tudo o que havia acontecido, em todas as decisões que havia tomado. Meu neto havia tentado se suicidar por minha culpa. Minha filha havia tocado o fundo do poço por minha culpa. Eu havia querido ensinar uma lição, mas havia destruído uma família. No dia seguinte voltei ao hospital cedo. Matias estava melhor, mais animado. Avô, você vai ficar? Não sei, Matias. É complicado, mas vai vir me ver? Claro, meu amor. Embora viva na lua, vou vir te ver. Sofia chegou com Helena às 10 da manhã. Quando me viu, correu para me abraçar. Avô, senti tanta falta. Por que foi embora sem se despedir? Porque o avô estava muito bravo, meu amor. Às vezes os adultos fazemos coisas que não estão bem quando estamos muito bravos. E já não está bravo. Estou menos bravo, Sofia. Mas ainda dói o que aconteceu. A mãe te pediu perdão? Sim, meu amor. A mãe me pediu perdão. E vai perdoá-la? Não sei, Sofia. Perdoar é difícil quando alguém te magoa muito. Esperança chegou ao meio-dia com um buquê de flores e uma carta. Papai, escrevi isso para você. São todas as coisas que não pude ter. Dizer em 8 meses. Li a carta ali mesmo. Era uma desculpa longa, detalhada, onde reconhecia cada erro, cada maltrato, cada humilhação que me havia feito sofrer. Papai, terminava a carta. Sei que não mereço seu perdão. Sei que fui a pior filha do mundo. Mas se me der uma oportunidade, vou passar o resto da minha vida tentando ser a filha que sempre devia ter sido. Te amo, papai. Sua filha arrependida, Esperança. O que acha da carta, papai? Está muito bem escrita, Esperança, mas as cartas são fáceis de escrever. As mudanças são difíceis de sustentar. Deixe-me tentar, papai. Deixe-me demonstrar que posso mudar. E se não puder mudar? E se em 6 meses voltar a me tratar mal? Então você tem direito de ir embora outra vez, papai, mas desta vez para sempre, sem possibilidade de perdão. Esperança, eu já não sou o mesmo homem que foi embora há 8 meses. Vivi sozinho, aprendi a valorizar minha independência, conheci gente que me respeita. Não sei se quero voltar a depender da boa vontade de uma filha. Então, não vai me dar nenhuma oportunidade? Vou te dar uma oportunidade, Esperança, mas com condições muito claras. As que você quiser, papai. Primeira condição. Se voltarmos a morar juntos, vou pagar minha parte de todas as despesas. Não quero morar de favor em nenhum lugar. Papai, não é necessário que pague nada. É necessário para mim, Esperança. Quero viver como um igual, não como um peso. Está bem, papai. Qual é a segunda condição? Segunda condição. Ao primeiro maltrato, à primeira humilhação, à primeira vez que me faça sentir que sou um incômodo, vou embora e não volto nunca mais. Aceito, papai. Há mais condições? Terceira condição. Vamos morar em um lugar neutro, não na sua casa, não na minha casa. Em um lugar novo onde ambos comecemos do zero. E como vamos pagar um lugar novo? Esperança. Eu trouxe dinheiro de Miami, não tudo, mas suficiente para alugar algo digno. Papai, você continua tendo grana. Tenho algo, Esperança. Não sou milionário como antes, mas não sou pobre. E o resto do dinheiro? O resto ficou em Miami por se eu tiver que voltar. Planeja voltar a Miami? Se você voltar a me tratar mal, sim, vou voltar e desta vez não vai haver terceiras oportunidades. Não vai ser necessário, papai. Te juro pelos meus filhos. Os juramentos de Esperança já não me convenciam como antes, mas estava disposto a lhe dar uma oportunidade pelos meus netos. Faz uma semana que saímos do hospital com Matias. Encontramos um apartamento de 3 quartos em um bairro tranquilo. É um lugar bonito, confortável, onde cada um tem seu espaço.
Esperança cumpre religiosamente todas as suas promessas. Me trata com respeito, me inclui nas conversas, valoriza minhas opiniões, mas eu continuo sendo cauteloso. Sei que é fácil se portar bem durante uma semana, durante um mês. O difícil é sustentar a mudança para sempre. Por isso mantenho minha conta em Miami. Por isso não vendi minha passagem de volta. As crianças estão felizes de ter o avô de volta. Matias me conta tudo o que aconteceu durante esses meses. Como sentia falta das nossas conversas, como sonhava que eu voltasse. Sofia me ajuda a cozinhar como fazíamos antes, me conta as fofocas da escola, me pede conselhos sobre suas amigas. Esperança conseguiu um emprego melhor, em uma empresa que lhe permite trabalhar meio período para estar mais com as crianças. Papai, me disse ontem, obrigado por me dar esta oportunidade. Sei que não a merecia. Esperança, as oportunidades não se merecem, se aproveitam ou se desperdiçam. Eu não vou desperdiçar esta, papai. Te prometo. Esperança, não me faça promessas. Simplesmente me trate bem e vai ser suficiente. E se cometer algum erro, se um dia estiver de mau humor e te falar mal sem querer. Esperança, há uma diferença entre estar de mau humor e dizer ao pai que lhe causa nojo. Uma diferença enorme. E como vou saber qual é o limite? Vai saber, Esperança. O coração te vai dizer quando estiver cruzando a linha. Maria Helena me liga todos os dias de Miami. Aurélio, como vai com sua família? Bem, Maria Helena. Por enquanto, bem. Sente falta de Miami? Sinto falta da tranquilidade, Maria Helena. Sinto falta de não ter que estar alerta o tempo todo, esperando o próximo maltrato. E sua filha? Realmente mudou? Não sei, Maria Helena. É muito cedo para saber, mas está fazendo um esforço. E se não resultar, vai voltar? Se não resultar, volto, mas desta vez para ficar para sempre. Ontem à noite, enquanto jantávamos os 4 juntos, Matias me perguntou algo que me fez refletir. Avô, você nos perdoou a todos. A quem tenho que perdoar, Matias? A mãe por ter te tratado mal, a mim por ter achado que não me queria, a Sofia por não ter feito nada para te defender. Matias, você e Sofia não têm nada a ser perdoados. Vocês são crianças. Não tinham que me defender da mãe. E a mãe? Sim, a perdoou. Olhei para a Esperança, que estava esperando minha resposta com ansiedade. Matias, perdoar não é algo que se faz de um dia para o outro. É algo que se constrói com tempo, com fatos, com mudanças reais. Mas vai tentar perdoá-la. Vou tentar, meu amor, mas sua mãe tem que me ajudar a perdoá-la. Depois do jantar, Esperança e eu ficamos sozinhos na cozinha lavando a louça. Papai, o que posso fazer para te ajudar a me perdoar? Esperança, simplesmente continue sendo a filha que está sendo agora, respeitosa, carinhosa, grata, e vai ficar. Esperança, vou tentar ficar, mas não posso te prometer nada. O que precisa para se sentir seguro de ficar? Preciso de tempo, Esperança. Tempo para acreditar que realmente mudou. Quanto tempo? Não sei. Talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez mais. E se em 1 ano te convencer de que mudei, vai cancelar sua conta em Miami. Se em 1 ano me convencer de que mudou, vou trazer o resto do dinheiro de Miami. A você que me escutou até aqui, a você que conhece toda a minha história, quero te perguntar algo muito importante. Que palavras usa quando fala com as pessoas que ama? As trata com respeito, com carinho, com paciência? Ou acha que, porque te amam, tem direito de maltratá-las? Minha filha achou que podia me dizer que eu lhe causava nojo porque eu sempre a perdoaria. Se enganou. Há palavras que matam o amor, que destroem os vínculos, que não se podem apagar nunca. E quando se dá conta do dano que fez, pode ser tarde demais. Você já disse alguma vez a alguém da sua família que lhe causa nojo? Já disse que é repugnante, nojento, desagradável? Se a resposta é sim, quero que saiba algo. Essas palavras estão gravadas no coração dessa pessoa para sempre. E talvez um dia, quando menos esperar, essa pessoa desapareça da sua vida para sempre. Meu conselho é este. Cuide das palavras que usa com sua família. As palavras têm poder para curar e poder para destruir. Uma palavra dita com amor, obrigado, pode mudar o dia de alguém. Uma palavra dita com crueldade
pode mudar uma vida inteira. E se alguma vez disse algo horrível a alguém que ama, não espere que seja tarde demais para pedir perdão. Não espere que essa pessoa desapareça para se dar conta do que perdeu. Peça perdão agora, enquanto ainda está a tempo, porque eu tive sorte. Minha filha me pediu perdão antes que fosse tarde demais definitivamente, mas nem todos têm essa sorte. Nem todos têm uma segunda oportunidade. Você tem alguém a quem deve uma desculpa? Alguém a quem magoou com palavras cruéis? Se sim, não espere mais. Ligue, procure, diga que se arrepende, antes que seja tarde demais. E me conte de que país você está me escutando. E me conte se esta história te fez refletir sobre as palavras que usa com sua família. Porque essa reflexão pode salvar uma relação. Pode evitar que alguém mais tenha que vender tudo e desaparecer para recuperar sua dignidade. Minha história ainda não terminou. Não sei se vou ficar no Brasil ou se vou voltar a Miami. Isso depende de se minha filha realmente mudou ou se só está atuando até que as coisas se acalmem. Mas o que sei é isto: nunca mais vou permitir que ninguém me trate como algo nojento. Nem minha filha, nem ninguém. Porque aprendi que é melhor estar sozinho com dignidade que acompanhado com humilhação. E essa lição talvez valha mais que todos os milhões que perdi.